É isso aí, galera. Estamos iniciando mais um podcast. 17º, né? 17º episódio do nosso podcast. E mais do que especial, cada dia tá melhor os convidados. Cada dia tem subido a régua, a prateleira aqui. E antes de eu apresentá-lo, curta aí nossa página. Não esquece de seguir a gente no nosso canal para que possa entregar para mais pessoas. E você também está sendo um canal de bênção, né? Quando você curte ou acompanha e envia, se a palavra falar que a pessoa vai estar... Você também está sendo esse canal através da vida da pessoa. E eu quero ser bem breve na apresentação, porque eu quero que ele fale, não tem nem palavras para descrever como eu posso falar um pouco do pastor Josi. Muito obrigado. Para mim uma honra. É um privilégio ter você aqui na minha mesa, do nosso podcast. Quando Deus falou comigo em relação a esse podcast, Deus falou assim, eu irei preparar as pessoas para estar contigo nesse tempo. Então, cada dia que eu faço um convite, vem uma pessoa mais que especial, fala, Senhor, é o Senhor realmente que está direcionando. Que se fosse com as minhas forças, as minhas tentativas, daria tudo errado, né? E é assim que Deus faz para a glória dele. Pastor Josi, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Privilégio. Muito obrigado de coração. Josi tem uma linda igreja lá em Campinas, Família da Fé, né, pastor? Família da Fé Church. Família da Fé Church. Se apresente, seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Bom, primeiro um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite. Tenho que agradecer ao Leandro Soares, que fez a conexão com a sua vida. É isso. E ele é o rei das conexões, Ele né? é o rei das conexões. Ele é um cara muito precioso, um parceiro, tem uma aliança profunda com ele, com a casa dele. E nesse processo ele me apresentou, além de você, alguns outros amigos muito preciosos da jornada. Eu sou de descendência portuguesa, né, por parte de pai. Meu pai é filho de português, né? Consequentemente, meu avô veio ao Brasil quando eu tinha 17 anos, chegou aqui com a sua esposa também portuguesa, minha avó, e gerou filhos. E o meu pai foi o primeiro cristão na nossa família. E a família é muito grande, de mais de 25 filhos. O evangelho chegou na vida do meu pai quando ele tinha 18 anos de idade. Ele casou com minha mãe, Dona Deja, e nesse processo são três pessoas, Josi, Ed e Alex, né? 3 jovens moços, 2 querendo ser jogador de futebol, eu e o Ed, e o Alex vem na rabeira do tacho. E com 18 anos eu estava jogando bola, Deus me chamou para um ministério e eu me tornei pastor. Eu sou de Campinas, natural da cidade, sou casado com a pastora Beta, já faz 28 anos. Eu orei muito, ela não orou nada. Não orou nada. Eu peguei isso pra mim, tá? Eu peguei esse jargão pra mim também. Cada um recebe o que pediu a Deus. Eu sou pai da Bela e do João, né? A Bela é dentista. O Johnny, meu filho, ele é administrador de empresa, gestor de empresa e também já é pastor, trabalha comigo. Eu sou pastor há 36 anos e o João, meu filho, é a 4ª geração de pastor na nossa casa. Então, eu vivo integralmente para Deus há quase 40 anos. Eu saí do mundo da bola para o altar e nunca mais olhei para trás. Sou de uma geração de grandes atletas como Neto, Evair, João Paulo, Wagner Mancini, Mauro Silva e muitos outros, que a lista é grande, né? Éramos do Guarani Futebol Clube e lá gerou-se uma geração de ouro na cidade e também no futebol, né? E só que Deus me levou para sua obra. E eu sou escritor, tenho 25 livros escritos, comecei na música, né? A minha primeira área de ação foi a música, né? Eu ganhei troféu Talento com música, tinha uma banda chamada Celebrai. Nessa época não tinha muita coisa com o YouTube, né? Tudo VHS, CD. Gravei 7 CDs de música e a gente tinha um evento chamado Celebrar em Concert. Eu já juntei 70 mil pessoas numa praça, 4 mil decisões para Jesus. Então a minha vida no processo do ministério foi muito intensa. Eu já viajei todos os estados do Brasil pregando, já fui a muitas nações levando a palavra de Deus. E eu só posso agradecer a Deus ter escolhido uma pessoa como eu. Eu não me escolheria. Eu sou um improvável.
Glória a Deus. Mas Deus faz suas escolhas graciosas e se você compreende o chamado dele, isso te leva aonde você jamais pensou que pudesse estar. E nesse processo de pastoreio, eu fui pastor da Igreja do Nazareno por 24 anos e 9 meses, né? Tive nessa estrutura cristã por quase 30 anos e os últimos 12 anos eu fui levado pela bondade de Deus a pastorear a família da fé. Já plantamos mais de 30 igrejas, ok? Eu pastorei em Campinas hoje uma linda igreja. Quem puder e quiser conectar e seguir, é muito simples, é @Família da Fé Oficial. Você vai achar no Instagram, no YouTube, no Telegram, vai achar no Twitter, tá tudo lá. Lá tem a rádio, nós temos 2 rádios. Tá no Orkut também? Não tô mais, eu vazei. Eu caí fora. Se você quiser ficar lá, como você disse... Fique à vontade. Fique à vontade, mas eu vazei. Já dei linha. Mas a gente está... hoje você sabe que o cartão de visita de uma pessoa não é nem quem ela é o que ela... são as suas redes sociais. Então, ela vai fazer uma mostragem do que a gente faz, do que a gente vive, né? Vive. Na realidade, a Família da Fé é a igreja que eu estou pastoreando em Deus. Eu faço parte da KGM. Hoje nós estamos em 47 nações, né? Cuidamos. Que KGM é o quê? É a Kingdom Global Ministry. É um ministério ligado ao pastor Léo Titus e a mesa apostólica tem 12 pastores do mundo. Eu faço parte, junto com Ana Paula Valadão e seu esposo, né? E outros 10 apóstolos que, junto com esse time, cuidam de 47 nações no mundo, onde tem igrejas, universidades, conferências, pastores. É um trabalho muito lindo. Nós temos obra na África, na Ásia, muitos lugares onde as pessoas não querem estar, nós estamos. Temos igrejas em Portugal, temos igrejas na América, no Brasil, no Paraguai, na Argentina. E essas igrejas estão debaixo de uma aliança de amor. É relação baseada na identificação da paternidade. Então, hoje é um privilégio caminhar debaixo dessa graça. E assim, eu estou onde eu não deveria estar, né? Eu não estou porque eu tenho competência, porque eu sou bom, porque eu tenho bons relacionamentos, porque eu fiz bem meu network. Eu estou lá pela graça de Deus. Aquelas coisas que a graça vai te conduzindo, né? Então, eu sou um privilegiado. Glória a Deus pela sua vida. Falei que eu não conseguiria descrever um pouco do pastor Josi, e teve muita coisa que o pastor falou aí que eu também não conhecia esse lado. Uhum. Você falou do Lê, questão do Lê. Para mim, o Lê também foi um divisor de águas. Eu acompanhava ele no Instagram. E eu marcava ele sempre, todavia, ele nunca repostava, porque até então eu não estava em Cristo, eu vivia uma vida diferente da conduta dele. Então ele me conta que ele via, mas não repostava. E maio de 2020, quando eu decidi romper a minha sociedade, entregar minha vida para Jesus e a empresa para Jesus, quando o pastor Jarmuth veio aqui fazer uma visita, que foi meio no início da pandemia, sim, e ele veio aqui orar e ele falou 2 coisas para mim. Por que você não casa? Eu falei assim, porque eu quero fazer uma festa, uns 2 dias de festa, muita bebida, muito chopp, e eu quero que todo mundo aproveite. Ele falou, enquanto você está preocupado em honrar os outros, sua mulher só quer isso aqui, ó. Ela só quer ser honrada. Daí a minha esposa saiu dali daquela sala ali, chorando, e veio para cá, que ele me quebrou. Em seguida ele falou, por que você não aceita Jesus? Eu falei, pastor, eu ainda bebo, eu não estou preparado, não quero, mas é que eu não queria me livrar dos outros problemas, né? Uhum. Essa era a minha válvula de escape. Mas ele falou, quem disse que eu te proíbo de beber? Eu sou o pastor daquela igreja e você pode beber. Eu falei, nossa, que heresia que ele está falando, né? Pastor liberal. Ele falou assim, só que eu quero que você pare de fazer o que você está fazendo nas redes sociais, hein? Que você posta bebendo, bebe em casa. Chega em casa, teu serviço, pode beber. Ele falou, não é eu que vou te convencer, é o Espírito Santo. E aquilo entrou no meu coração. Logo que ele saiu daqui, eu mandei fazer as alianças, isso sem a Evelyn saber. Passou uns 2 meses, 3 meses... O Lê me chama no Instagram, que ele viu no Explorar um Corolla que eu apresentei. Olha como que Deus faz as coisas. Ô, pai, bom dia, tudo bem? Ô, vi se teu carro, me chama no WhatsApp. Passou o WhatsApp direto. Chamei ele no WhatsApp, fui mostrar o carro. Quando a gente viu, a gente não tava falando de carro. Parecia que nós éramos melhores amigos, que ele tem essa facilidade, né?
Ficava 2, 3 horas falando de vídeo e se conhecendo. Era assim o nosso papo, eu e o Lê. No segundo dia, a minha mulher falou assim, eu te conheço, ele vai fazer uma live e não vai pedir pra ir, hein, Leonardo? Eu te conheço. Você é fã do menino, não sei o quê. No segundo dia, ele me fez uma pergunta assim, quanto tempo você tá com a Evelyn? Com a tua mulher? Eu falei, 6 anos. Ele casado. Eu falei, eu não sou casado. Ele falou exatamente assim, você não tem vergonha na cara? Vixe, No segundo dia. é bem dele. Daí eu falei, você não tem vergonha na cara de chegar diante dos seus amigos, diante da família dela, diante da tua família e não apresentar ela como a mulher da sua vida? Ele falou, cara, qual que é o teu propósito de vida? O que você está fazendo? O que você pensa da vida? Você tem filho? Eu falei, eu tenho um filho, Joaquim, tal, era um pequenininho. Ele falou assim, você vai pedir sua mulher em casamento na minha live. Você vai vir aqui para o Rio Grande do Sul e você vai casar. E as alianças já estavam prontas, guardadas, olha o que Deus tinha preparado. E eu falei para minha mulher, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul. Ela, eu sabia que você ia pedir e tal, não sei o que, só que eu não pedi. E a gente foi tudo escondido. Acabei pedindo ela em casamento ao vivo lá, surpresa. No outro dia nós fomos para Gramado. E no caminho do Rio Grande do Sul para Gramado, o Lei alugou um carro, foi eu, ele, o Eliseu Alves, que sou o casa, e as esposas. Nós fomos daqui até lá escutando aquela música do Caleb e Josh. Eu fui do Rio Grande do Sul até Gramado chorando, sem entender por que eu tava chorando, que eu tava no banco da frente com o Lei, as meninas estavam atrás. E eu não sei, eu só chorava, não entendia nada. Eu vim do catolicismo, eu era católico, não tava entendendo nada que estava acontecendo. Fomos para Gramado, fizemos um almoço lá, e nesse almoço, a mãe do Everton Cebolinha, a sogra do Everton Cebolinha, a mãe da Isa, estava da minha frente. Do nada, a gente tava, a hora que fez a mesa, assim, pra gente começar a almoçar, a hora que eu coloquei o pedaço de carne na minha boca, ela soltou o garfo, pá, falou assim, Jesus tá aqui. A hora que ela falou isso, parece que desceu. Quando desceu, o Lei já saiu correndo, aproveitou a brecha, catou o violão, o outro já foi no piano e começou. Aí quando eu vi, já tinha gente só jogada no chão, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo nesse ambiente? O que é isso aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. E começou. E aí, de repente, o menino estava tocando o piano e falou assim, existe uma pessoa que precisa liberar o perdão aqui. A sua vida está travada, está tudo travado. Não rompe porque você não libera o perdão. E ele foi falando, de repente a minha mulher sai de trás, vem e me abraça. Ela falou assim, hoje eu te perdoo por tudo que você fez por mim. Uau. Ela falou desse jeito, no meu ouvido. E ali veio um outro menino, Deus começou a usar ele para falar comigo. Na sua vida. Aí eu tive um verdadeiro encontro ali com Jesus. Quando a gente voltou, já fazia 6 anos que eu frequentava a DVEC. E eu não aceitava Cristo. 6 anos que eu ia ali. Quando a gente voltou, eu falei para ela, eu vou entregar minha vida para Jesus, sentado na cama. Ela, tem certeza? Tem certeza que você vai parar tudo de errado que você faz? Você vai ter que largar tudo? Bebidas, pornografia, adultério, você vai ter que parar com tudo? Droga, tudo. Falei, tem. Ela começou a chorar, porque ela também estava afastada. Ela veio da Assembleia Tradicional. Sim. Cria dos Gideões. Menininha, ela era debaixo dos bancos. Marcos Feliciano fazia assim, o povo caía. Ela é dessa cria. E ela começou a chorar. E nós sentamos no sofá, escrevemos uma mensagem iguais e mandamos para todos os grupos que a gente estava e amigos, dizendo que ali nós estávamos entregando a vida para Jesus e tudo mudaria. Então, junho de 2020 foi essa decisão. Mudança radical. Novembro eu me batizei, em 2020. Então, tá indo para 4 anos que eu tô realmente vivendo a graça do primeiro amor. Então, o Lê foi um divisor de águas em relação a isso tudo. Deus preparou. Deus usa ele muito com as pessoas dessa forma. Eu já presenciei, não na igreja só, né? Mas assim, eu já presenciei isso com N atletas, N empresários, isso. N jovens. Ele tem essa facilidade. Deus deu essa graça. A primeira igreja que ele ministrou, quando ele ainda não tinha, assim, nem era pastor, ele só era um músico com um violão. A conexão minha com ele veio com o Rubens Cardoso, que jogou no Grêmio, no Inter. Gente boa pra caraca. E a conexão, ele foi lá para Campinas e eu... Marido da Kelly. Coloquei ele para ministrar, foi a primeira igreja que ele ministrou. E Deus usou. Eu tenho um time de profetas, né? Eu acredito muito na manifestação dos dons de Deus. Eu acho que o corpo de Cristo, ele está habilitado para usar todo o benefício da graça. Então, ele caiu num ambiente ele era de oração, mas caiu num ambiente onde tinha uma graça apostólica e Deus descortinou para ele futuro, chamado, alinhamentos assim profundos. Então, a minha relação com ele é uma relação profunda de aliança, né? Tanto que ele está lá agora no
no Ministério Lugar de Gente Feliz com o pastor Douglas. Eu hoje, por bondade de Deus, tenho uma relação quase que paternal com eles. Você tá muito lá, né? Eu vou muito lá pregar. Agora, na parceria desse processo que envolveu o Sul, a gente enviou ofertas, enviamos donativos, né? Isso é fruto dessa relação. Ele tem uma amizade profunda com os meus filhos, relacionamento com a nossa igreja. E a primeira igreja que ele ministrou foi a Família da Fé, fora da igrejinha que ele era e antes de se tornar o que ele se tornou, né? Eu lembro que em 2020 ele tava com aquela... Ele tinha passado alguns problemas com o ministério, ele estava afastado lá da igreja dele, né? Sim. Foi lá quando a gente conheceu. Teve uns problemas lá. E hoje ele mesmo expõe isso e fala, né, a imaturidade dele. E ele estava muito inclinado para ir para a sua igreja, não estava? Para ir para Campinas, assim. Na realidade, sim. E ele falava muito de você. Ele falava, Léo, o Jossi. Eu tenho lá na igreja muitos atletas, né? Jogadores de futebol. Fazem parte da nossa estrutura. Treinadores, jogadores, enfim. Não é fácil lidar com esse processo, né? Há muitos altos e baixos nesse processo da galera, mas eu tenho vários atletas. E um dos atletas é o Roger, que jogou no Corinthians, foi centroavante do Corinthians, do Botafogo, da Ponte. O Roger fez uma proposta. O Roger fez uma proposta para ele, assim, sinistra. Tem um apartamento, pega a tua mulher, vem morar aqui por 2 anos, você não vai pagar aluguel. E o pastor José vai cuidar de você. E ele ficou... O Roger não tem uma filha especial? Tem, sim. É uma filha ou um filho? A filha. Isso aí, ele mesmo. Tem 2 filhos, o garoto e a menina, né, a Júlia. E ele titubeou por uns 6 meses. Aí quando ele achou que era, o Roger tinha acabado de vender o apartamento e nós entendemos que foi um time. Né? Ele deveria ter vindo na primeira possibilidade para uma imersão, né? Ele precisava de uma imersão. Ela acabou ocorrendo de outra forma, né? Mas certos processos, elas são uma oportunidade que às vezes Deus te concede, né? A Bíblia vai falar, por exemplo, de Eliseu. Eliseu era um empresário, homem de negócio, rico, bem-sucedido. E Deus falou com Elias dizendo para ele que ele tinha um chamado para Eliseu. E aí Elias passa por Eliseu, tira o manto, cobre ele e fala, você entendeu o que aconteceu? Ele disse, sim. Então ele faz uma ruptura com a estrutura que ele vivia. Ele pega a carruagem, transforma em lenha, põe fogo, pega os bois, oferece como holocausto e como churrasco. Tipo assim, eu estou queimando todo o vínculo que eu tinha com essa realidade e para essa realidade eu não volto. E ele passa a andar por um período de quase 6 anos debaixo da paternidade, debaixo da instrução do profeta Elias. Então, existem certos momentos na vida que Deus vai preparar para você mentores, homens de Deus que vão te ajudar. Porque qual que é a ideia que as pessoas têm no processo de mentoria, paternidade e ensino? É que você vai ser submetido para baixo de alguém e vai ficar embaixo de alguém. Na realidade, há uma informação, às vezes, distorcida do processo. Você entra embaixo para ganhar autoridade para sair em cima. O próprio Jesus, quando foi começar seu ministério, ele não começou se manifestando. Ele procurou o pastor da igreja, que era João, seu primo. Ele entra embaixo da autoridade de João, e João é uma chave para liberar ou para manifestar tudo aquilo que Jesus tinha para fazer. Então, o propósito de Jesus. O propósito estabelecido para Jesus pelo Pai precisava da conexão com a chave espiritual, que era João. João era a pessoa que Deus deu Muito autoridade e iniciar o processo pastoral, né? E preceder o caminho do Messias. Então, João titubeou quando viu Jesus. Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E ele não queria nem batizá-lo. Aí Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Eu preciso estar debaixo da sua autoridade. Eu preciso me conectar com você, entrar debaixo do que o meu Pai te deu, para poder sair na dimensão daquilo que Deus tem para mim a partir dessa chave.
Então, na realidade, as pessoas elas têm receios profundos quando se trata de assunto de autoridade, governo, né? Pastoreio, paternidade. O espírito de rebelião que existe na nossa natureza caída não nos permite entender a dimensão da submissão. Isso até no casamento é delicado. Porque veja, olha como Deus estabelece. A mulher, ela quer casar. Ela quer ter um marido, ela quer ter uma família. Só quando a ideia da família é apresentada, a mulher se assusta, porque existe uma palavra para isso. A mulher estará submissa ao marido. E submissão não é estar embaixo, é estar na missão. Está na missão. Está A missão, lado a lado, né? a missão é maior. Agora, olha como é simples para a mulher. Ela está na missão, só que o marido tem que amar ela como Cristo ama a igreja. Isso não é missão, isso é sacrifício. Um homem, quando ele vai se conectar à sua esposa para formar uma família, ele literalmente está dizendo, eu estou disposto a morrer. Eu estou entrando nessa até que a morte. Então, assim, quando uma família ela entra em crise, o homem ele tem a missão de colocar sua vida na dimensão protetiva. Tipo assim, pode atirar que eu estou aqui. Pode atacar que eu estou defendendo. Só que a mulher não, ela só tem que estar na missão. E a missão da família é uma missão ampla. É ser sede de avivamento, de graça, de manifestação de bondade. Então, por isso Satanás ataca demais o casamento e a família, porque ele quebra esse vínculo da manifestação da bondade. Olha o que Deus disse assim, a casa se encherá de toda sorte de coisa boa. Então, é um projeto de Deus derramar sobre a família toda sorte de bênção. Olha o que Deus disse para Abraão. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por causa da sua fé. E por aquilo que eu vou gerar com você e a sua mulher. Então, é uma bênção geracional, uma bênção que extrapola. Só que a nossa natureza caída cria uma ideia do tipo assim, alguém vai mandar em mim? Nós temos medo demais disso. Nós não entendemos que quando você entra embaixo é como se fosse uma plataforma para decolar. Né? A minha mulher, ela é uma mulher com um potencial gigantesco. Né? E toda mulher, ela é multitarefas. Ela tem uma habilidade extrasensorial. Uma mulher consegue falar ao telefone com a mãe dela, cozinhar, ouvir a conversa do marido, dar direções para o filho, ok? Sem bagunçar nenhum tipo de percepção que ela tem. Um homem não, ele precisa começar uma coisa, concluí-la, para depois começar outra coisa, concluí-la. Quando o homem começa a fazer mais que 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, alguma coisa não vai sair certo, porque o homem é focal, a mulher é multifocal. Então, quando uma mulher vai se submeter a um cara focal, a ideia que ela tem é que ela vai ser limitada. Ela vai ser impedida de viver seu potencial. Na realidade, se as mulheres compreendessem a grandeza da revelação de Deus para esse processo, é como se você fosse um jato, ok? Precisasse de pista para decolar, mas não existe. A pista é o homem. Então, o homem inteligente permite sua mulher voar nessa pista. Uma casa só é próspera por causa de uma mulher, não é por causa de homem. Fala mais, pode falar mais. Tá não, bom. eu estou te falando, veja, o poder de gerenciamento de uma mulher, quando você encontrar uma casa que prosperou em todo sentido, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, tem uma mulher equilibrada que entendeu a submissão. Muito bom. Então, as pessoas... A Bíblia não é um livro de teorias de conspiração contra a vida. A Bíblia não é um livro de ideias religiosas. Você vende carros aqui, sua loja. Quando você vende um carro, a garantia do carro, o que é? O manual. O que é um manual? Todo o potencial inserido pela empresa dentro daquele objeto. Pode ser um celular como esse, pode ser um microfone como esse, pode ser um relógio como esse, pode ser uma aliança como essa, um carro. Ok, você quer saber o que um carro pode fazer? Você precisa do manual. A galera compra o celular, tira da caixa e já sai usando. Por isso as pessoas não usam todo o potencial de um celular ou de um relógio desse. Por quê? Porque não leram o manual. A gente vai aprendendo quase que como por osmose. Você vai bater na cara, vai aprendendo. Agora, até quando você vai bater a cara para aprender coisas que são essenciais para a vida? Que está na Bíblia. Ok? Está na Bíblia. Você pode quebrar coisas fundamentais da sua história porque você decidiu quebrar a cara para aprender. Agora, você podia aprender
Pela palavra. E está lá, conhecereis a verdade. É verdade. O que é isso? É pôr luz no processo. Você põe luz no processo, você sai da ignorância. Quando você sai da ignorância, você tem a sua mente aberta para realidades profundas, que vão economizar tempo, que vão minimizar prejuízos, que vão potencializar N fatores. É onde entra a sabedoria. Né? Seja do relacionamento com uma mulher, do relacionamento com o sócio, do relacionamento com os pais, do relacionamento com amigos e inimigos. A Bíblia prevê tudo isso. A gente é que se enrasca. Por que se enrasca? Porque nós não acreditamos na palavra. E nós achamos que a Bíblia é um livro religioso para ser lido na igreja. Incredulidade? Oi? Entra como a incredulidade? Leva à incredulidade. Leva. E também em percepção. A percepção da Bíblia ser um livro religioso é uma ideia tipo assim, funciona para coisas espirituais. Mas a Bíblia fala de intimidade sexual, a Bíblia fala de remissão de valores, a Bíblia fala de gestão financeira. Dinheiro. A Bíblia fala de dinheiro. O maior assunto da Bíblia é o dinheiro. Fala de amor. Tudo. Eu não citei o tema ainda, mas tudo isso que nós falamos até então já vai dizer sobre o tema. Eu queria bater um papo com o pastor em relação à paternidade. E desde tudo que nós já estamos falando aqui, fala da paternidade. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi o pastor pregar aqui na nossa igreja, você disse que o teu pai tem um sofá. Sim. Que todo sábado ele usa aquele sofá para orar. Não, todo dia. Todo dia. Ele ora nesse sofá todo dia, mas Acho que no sábado ele jejua. É o dia do jejum. Isso, o sábado é o dia do jejum. E eu vi que o pastor fala que já está na 4ª geração de pastores. Isso fala de uma paternidade bem firmada, né? Um alicerce. E o que eu vejo, pelo menos nesse tempo que nós estamos vivendo, é o maior trauma para esse tempo. Pode ser que seja de outros tempos também, mas eu estou falando desse tempo que é o tempo que eu vivo. É de uma paternidade frustrada, uma paternidade corrompida. Eu digo ela no físico aqui, entre pai e filho. Uhum. E faz com que impeça as pessoas de acessar a Deus Pai, de ter um relacionamento com Deus Pai. Então o pastor já falou, eu tenho um carinho pelo Lê, você fala dessa transição que foi o time, você já é como um pai para eles lá no ministério. Então tudo vai envolvendo essa linha. E o meu lado, da minha família, eu tive essa questão. Meu pai, por um tempo, foi presente e, devido às circunstâncias da vida, ele se afastou. E quando eu aceitei a Cristo e comecei a viver uma vida com Cristo, a minha maior dificuldade foi o quê? Entender Deus como Pai. Sim. Eu tinha um Deus exemplo. Se eu errei, eu vou pagar. Se eu errei, vai dar ruim. Se eu errei, fiz isso. É porque eu não li a Bíblia hoje, por isso que as coisas estão dando errado. Porque eu não jejuei, por isso que não dá certo. Então eu tinha um Deus de penitência. Eu tinha um Deus de penitência. Eu não tinha um Deus de relacionamento pai. Só que eu vejo que antigamente, eu lembro que a gente vai falar com as pessoas da antiga que falavam assim, no meu tempo, meu pai me batia. E meu pai era assim. E fez aquela pessoa se tornar uma pessoa forte. Exemplo, eu vim de um lado que eu trabalhava na roça, eu era isso. E fez essa pessoa se tornar uma pessoa forte. Nesse tempo eu vejo que naquele tempo eu vejo como uma disciplina. Era um pai de disciplina, que faz homens fortes. Daí eu perguntei para o pastor sobre Joabe. Estava lendo agora de manhã. Adonias. Quando Adonias soube que Davi... fazer Salomão rei. Isso. Estava morrendo, estava o fim da vida. Ele foi lá e fez um sacrifício e falou, a partir de agora eu sou rei. Sim. Só que antes disso estava escrito assim, e Davi nunca disciplinou Adonias. Sim. E logo em seguida ele se rebela. Então, eu vejo que o maior mal hoje é a falta de disciplina com os filhos. Mas o que faz ter a falta de disciplina é a ausência também. Eu vejo que o maior trauma hoje de crianças, hoje o que é normal, você vê uma ausência de pai, quando tem uma ausência de pai, há uma depressão, há suicídio, há filhos que não conseguem acessar a Deus Pai por uma ausência de uma paternidade. Mas vamos pegar aqui, senão a gente tem muita informação e aí a gente não postula o processo. Você citou que os pais passados, eles tinham
uma gestão disciplinar muito intensa. Ok. Essa gestão disciplinar muito intensa gerou uma geração muito cascuda, forte. Porque houve exigência. Ok? Isso tem seus benefícios e tem os malefícios. Tá. Mas uma coisa que as pessoas não observam nesse processo é presença. Então, por causa de uma coisa equivocada, a gente suprime uma coisa fundamental. Os pais eram presentes. Então, veja, meu pai me disciplinou muito. Significa que ele estava presente. O que acontece diferente de hoje? Meu pai não me disciplina. Não me disciplina porque ele não está presente, ele é ausente. Ele é ausente. Por que ele é ausente? Porque a demanda mudou. A demanda da necessidade e da expectativa mudou. Então, veja, vou falar de mim. Eu não tive nenhum complexo por usar quichute. Você sabe que quichute foi tudo. Chuteira, sandália, freio de bicicleta. Tênis para sair. Tênis para sair. Dava um chulé miserê. O chulé já vinha de brinde, né? De brinde. Agora, dá um quichute para um garoto hoje. Ele não equipara a realidade dessa superexposição que a gente vive. Então, hoje, você para ser alguém, a sua performance é muito importante. Então, tipo assim, qual roupa você está usando? Qual marca? Qual celular que você tem? Quantos seguidores você tem? Qual o seu carro? Qual a sua caneta? Qual o seu relógio? Então, o mundo, ele criou um ambiente perigosíssimo para si. E aí todo mundo quer estar na dimensão da realidade. Então, assim, o nível da expectativa posto sobre o processo é muito grande. Então, na minha época, não tinha essa ideia que a garotada de 12, 13 anos tem. Você já foi na Disney? Se você não foi na Disney, você não foi a lugar nenhum. Então, o moleque já sai de casa com a expectativa no nível estratosférico. Você pode dar para ele um mundo, não vai satisfazer, porque é um vazio existencial. Agora, esse vazio existencial, ele é criado por uma ausência. Por uma ausência. Então, o cara para dar... Veja, eu estudei numa escola do Estado. Só quando eu fui para o colegial que eu fui para uma escola particular. Porque eu estava jogando no Guarani e tinha convênio com o Colégio Batista. Então, eu fui dar uma escola particular. Porque era a única que aceitava os processos que envolvia jogar quarta-feira, perder aula, repor aula de sábado. Agora, um garoto hoje que não está no colégio, ele não é de alta classe. Então, existe uma superexposição desse tempo. Ela culmina numa super ausência, que não é mais nem pai. Ela é da casa. Hoje o pai e mãe têm que trabalhar, senão não dá conta. Então, o nível de expectativa subiu. Por exemplo, se meu pai podia me levar a ter férias, dava. Não podia, minha vida continuava. Hoje, tipo assim, nós vamos ter férias aonde? Nós vamos passar o feriado em qual hotel? Então, a demanda é muito gigante. É como se você tivesse... Veja, você colocou aqui uma caneca com água. Então, aqui tem um limite. Se eu beber tudo, acabou. Acabou. Agora, onde você colocou água, tem lá mais. Talvez uma garrafa de 1,5 litro. Então, lá tem 1,5 litro, aqui tem 300 ml. Perfeito? Agora, se eu usar tudo que está na garrafa, acabou. Então, as pessoas hoje não sabem lidar com esse fato do acabou e da limitação. Porque existe uma expectativa de que tem que ter mais. Então, se você tem uma caixa d'água que ela precisa de 5.000 litros para encher, e você pega um copo de 300 ml e joga dentro da caixa d'água, não caiu nada. Porque você precisa de muita água para encher 5.000 litros. Então, a alma das pessoas, o coração das pessoas, ela está numa dimensão de satisfação que você pode dar um mundo para elas. E a Bíblia diz, a Bíblia não erra, os homens estão indo de um abismo para um outro abismo. Então, você vende carros.
Você tem aí uma McLaren, aí você tem uma Ferrari, você tem aí um carro que vale 3 milhões. Ok? Quando você põe ele na tua loja, vai criar uma expectativa. Vem outro público. Uhum. Aí o cara que compra isso, ele está comprando uma coisa não só para satisfazer um desejo. Tem amostragem envolvida. Uhum. Tem exposição envolvida. Então, até hoje, até para vender, tem certas pessoas que elas têm uma vida maquiada. Ela tá quebrada, tá falida, mas ela tá de terno Hugo Boss, ela tá de iPhone último modelo, ela tá com carro importado, ela para na tua casa. Ela te vende um produto pela imagem que ela te passa. Só que a vida dela é um fracasso. Isso é ausência. Isso é ausência. Então, a geração passada, olha como que é louco isso. Ela aguentou disciplina por causa de presença. A geração futura, ela não suporta nem ausência, nem disciplina, então ela é frustrada, ela é depressiva. E a gente está criando um ambiente ainda pior. Por exemplo, você sofreu uma dor, ok? Você sabe o que essa dor causou. Aí você quer tirar do ambiente da vida dos seus filhos qualquer tipo de frustração. Então você está criando uma geração frustrada de uma forma absurda. Porque o que é que gera em nós o que somos? O que nós enfrentamos. O que nós passamos. Então, Jesus se tornou o que ele se tornou por aquilo que ele passou. Eu só sou o que sou porque enfrentei o que eu enfrentei. Agora, quando eu quero tirar esse ambiente da vida, da confrontação da vida do meu filho, de verdade, eu crio um monstro. Eu crio uma pessoa que ela não vai saber lidar com os processos da vida. Quando Abraão subiu com Isaac para o Moriá, a Bíblia diz assim, que ele subiu levando o cutelo e levando o fogo. Abraão. Ok? E ele pôs nos ombros de Isaac lenha. Na subida, Abraão não tirou a lenha dos ombros do seu filho. Toda vez que você tirar a madeira ou a lenha dos ombros do seu filho, você desprotegeu ele do processo de vida. Você constrangeu ele para os embates da vida. Ele não vai saber lidar com a vida. É por isso que agora, veja, qual é o maior índice de suicídio hoje no mundo? Adolescentes. Ambiente de frustração. Porque eles têm coisas, então a geração coisificada. Então, assim, eu tenho o All-Star último, eu tenho o Nike último, eu tenho o Balenciaga último, eu tenho o celular último, mas eu não tenho nem conhecimento, nem entendimento, nem maturidade e nem expectativa. O que o pastor falou em relação a Isaac estar com a madeira e Abraão não tirou dele, né? Recentemente eu tive uma conversa com um homem extremamente fiel à esposa, a vida inteira, de geração, família, de dentro da igreja. O cara nunca se desviou. Tem uma família linda. E ele sofre um problema com um dos filhos. O filho vira e mexe, tem se cortado, tem passado por um problema muito sério. E eu, nessa conversa com o filho, vi a ausência paterna. Só que ele está todos os dias dentro de casa. Ele está na janta, ele está na mesa, ele está na igreja. Só que ele está ausente na vida do menino. E eu chamei ele para conversar. Eu perguntei para ele, você já experimentou viver com o seu filho que ele vive? Não, mas eu sou presente. Eu fiz uma pergunta para ele. O filho tem 21 anos. Qual time de futebol seu filho torce? Ele não sabe. Ele falou, não sei. Eu falei, sim, você já pegou o seu filho e levou ele para trabalhar com você? O filho dele já foi com ele, mas você fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, o pai tem essa profissão, eu vim de uma família simples, mas a vida é assim, ó. Você já apresentou o mundo para o seu filho? Ele falou, não. Eu acho que é tempo de qualidade a palavra. Não apresentei o mundo para o meu filho. Eu falei assim para ele, você já chamou o teu filho para passar um dia com ele? Ele falou assim, esse dia eu chamei ele para ir pescar. Eu falei, você já perguntou se o seu filho gosta de pescar? Você está querendo que teu filho faça aquilo que você gosta. Você nunca tirou tempo com o seu filho relacionado a isso. Então, assim, você é um pai que dá de tudo, mas não é um pai presente.
Não é, Não, é a necessidade do teu filho. Ele oferece a presença sem oferecer a qualidade. E assim, talvez ele também não sabe como isso. Talvez pode ter sido isso na geração dele. Só que eu falei pra ele, é tempo de você tomar uma posição que você pode chegar em casa e o teu filho está morto. Porque ele tem se cortado diversas vezes. E isso tem gerado graves problemas. E o menino não sabe o porquê ele está passando por isso também. Mas é por uma ausência paterna. Então, eu vejo que isso acontece muito. Eu tive uma dificuldade muito grande no começo, quando o Joaquim nasceu, que eu tinha dificuldade de me relacionar com ele. Recentemente agora, exemplo, ele sai, a Evelyn pega eles na escola, e no caminho da escola, ele conta tudo para a Evelyn o que acontece, o Joaquim. Aí a Evelyn chega em casa e fala, filho, conta pro papai o que foi assim, sim. Ele fala, não lembro. E nunca me contava. E eu tentava me relacionar com ele. Filho, como é que foi teu dia? Ah, pai, esqueci. Só que eu percebi que um pouco era o quê? Porque quando ele aprontava, eu brigava com ele. Então ele já tinha meu pai. Daí aí ele falava pra mãe dele, mãe, não conta pro pai. Eu fiz, eu tô pedindo desculpa, mas não conta pro pai. Então ele tinha um pai assim, se eu contar, eu vou brigar. E eu já não tinha um relacionamento com o meu filho de amigo. Eu não queria que ele pensasse, não, ele é o meu pai, se eu errar, eu vou pagar o mesmo que eu estava tendo com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero um relacionamento de filho, de amizade com o meu filho. E eu chorava, eu ia orar, eu chorava. Isso é recentemente. Falei, Senhor, eu quero ser amigo do meu filho, eu quero saber da vida dele, eu quero acompanhar o desenvolvimento dele. Eu quero que o meu filho seja o meu melhor amigo. E eu não conseguia acessar, pastor. Não conseguia, chorava. Na presença de Deus, e isso começou a me frustrar. Eu tenho uma... E eu pedi uma direção de Deus. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E Deus, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é magnífico, me deu uma direção. Eu decidi começar a compartilhar o meu dia com ele, primeiro. E eu falei, filho, papai, eu acordo às 6 da manhã, fui ler meu livro, depois eu fiz uma academia, depois eu tomei o café da manhã com a mamãe e li a Bíblia. Meu papai foi trabalhar, eu recebi um amigo lá, a gente falou de Jesus. Depois o papai foi almoçar com tal pessoa. E o papai vendeu aquela BMW. Sabe aquela BMW, filho? O papai vendeu ela, tava precisando, filho. Tinha uns compromissos para pagar. E o papai deu uma Bíblia pro cara. Eu acho que você gerou conexão. Então, eu comecei a contar o meu dia para ele. Aí eu falei assim, por que você não me conta teu dia? Ele, então vamos lá na cama que eu vou contar meu dia. Quando nós fomos pro quarto dele, deitamos, ele falou assim, eu vou te contar meu dia. Aí ele falou, papai, hoje... Eu acordei com a mamãe, beleza, a mamãe deu almoço, deixou a gente na escola. Aí a primeira aula já foi de inglês. Falei, mas você tem inglês todo dia? Todo dia tem inglês, papai. A teacher, hoje eu aprendi a palavra tal. E do inglês eu fui pro alemão, com a prof, não sei o que fala o nome da prof em alemão. Daí eu falei assim, depois o que você fez? Qual foi a atividade mais legal? Ele, foi educação física, a gente jogou bola. Daí eu falei assim, e o lanche, o que você comeu? O lanche a mamãe mandou isso. Ele foi contando o dia. Eu falei assim, ele disse assim, pai, o Davi fala que eu sou ruim de futebol. Porque ele realmente não sabe nada de futebol. Mas é que eu não gosto, papai. Eu falei, filho, mas você é bom em outras áreas. Exemplo, você é muito inteligente, você desenha super bem, você já está aprendendo a ler. Filho, você já está falando em línguas dentro de casa. Ele está andando de bicicleta, pastor, ele fica falando em línguas dentro de casa. Ele fica lá, abaixou ali, tem a Evelyn grava ele andando dentro de casa falando em línguas. Onde ele sentado aqui, ele desenhou um anjo e escreveu, eu te amo, anjo. E me deu a partida. E a gente indo para a igreja nem li. A hora de manhã a gente buscar, a hora que eu olho, ele desenhou um anjo e escreveu, eu te amo, anjo. Então, eu falei, Senhor, eu preciso saber, nesse relacionamento com meu filho, ele tem um propósito aqui na Terra. Sim. Eu preciso descobrir qual é esse propósito do meu filho, porque eu sou o responsável para treinar ele para o futuro dele. Aí entra o que eu acho que a gente tem que falar. Por exemplo, é saudável a gente pedir a Deus para se relacionar em nível de amizade com o filho, mas não é o pilar principal. Veja, eu não quero ser amigo do João, quero ser pai dele. Ele tem outros amigos. Entendeu? Que ele seja amigo do Felipe que vai casar com a Beli. Eu não quero ser amigo do João, quero ser pai do João. Eu esperei a vida toda para ser pai do João. Agora, eu quero ter conexão com o João. É diferente. Conexão é mais que... Veja, amigo é uma coisa louca, né? Amigo você faz caca, não tem problema. Amigo te cobre. Amigo compartilha processos. Eu falei isso a vida toda e é uma percepção. Eu não estou dizendo que está certo, que eu sou 100% o the best. Assim, eu nunca...
eu entendo a amizade de uma outra forma. Amigo para mim é como maçãs de ouro em bandeja de prata, é raro. E assim, se eu der a minha amizade pro meu filho, eu vou perder minha paternidade com ele. Porque paternidade é colo, paternidade é cobertura, paternidade é disciplina, paternidade é alinhamento, paternidade é responsabilidade. Você vai pegar um filho que fez uma coisa errada e foi preso e você vai ver os pais dele na porta da cadeia, se eles forem pais de verdade. Porque a vida não promete que tudo vai dar certo. Jesus falou, no mundo vai haver aflições. Mas ele falou para a gente manter o agente ativador, que é o ânimo, para você lutar no dia ruim. Você vai ver, olha, a família de Jacó não é uma família funcional. Tem 4 mulheres, sendo que 2 são irmãs, né? A Raquel e a Lia são irmãs, disputando o amor do mesmo marido. E como Raquel não gera, ela põe uma serva dela para gerar. Aí a Lia, com raiva, põe a outra serva. Então tem 4 esposas e N filhos, homens e mulheres. Dos homens, nós temos 12. Aí José está num lar disfuncional, onde os irmãos têm inveja, mentem, fazem coisas erradas. Cara, os caras fazem... É um nicho de coisa muito complexa. Ok? Aí José, vendido para o Egito, longe do pai, odiado pelos irmãos, ele gera um lar funcional. Ele, uma mulher e 2 filhos. Não tem terceiras esposas, segunda esposa, não tem. Cara, o cara vem de um ambiente disfuncional, mas gera um lar funcional. Aí ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Depois, se você ler a Bíblia, Efraim gera um lar funcional igual o pai. Tem filhos. Só que os filhos de Efraim é tribulação pura. Porque, na realidade, você não tem garantia nenhuma de que você fazendo tudo certo vai dar certo. Vai dar certo. A única coisa que você tem que ter é fé para nutrir o processo. Então, veja, o temperamento da Bela, minha filha, é muito fácil de lidar. O temperamento do João, meu filho, é mais difícil. Ele tem muito da minha esposa. Então, você precisa entender os níveis relacionais de entendimento de amor. Veja, as linguagens do amor é muito importante de ter o discernimento delas. Sim. Toque, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Se você não entender, por exemplo, como é que eu digo para minha família que minha família é o trabalho? A minha família não se preocupa com nada, porque eu deixo eles sólidos. Mas a Roberta, minha mulher, não entende amor por isso, nem o João, nem a Beli. Cada um deles tem uma linguagem. Então, compreender a linguagem do João é fundamental. Então, eu não busco a amizade do João, eu busco a conexão com ele. Tá. Porque eu não quero perder com ele o porto dele saber que eu sou pai dele. Veja, ele está namorando, ele é um menino virgem, puro. Está namorando uma garota. As minhas conversas com ele são de conexão. Eu falei para ele, você sabe qual é o limite que você pode ir nesse relacionamento? São conversas que a minha mulher não tem. Então, a minha mulher é amiga dos meus filhos. Porque mulher tem essa conexão para a amizade. Só que tem um perigo lascado nesse processo. Tem coisas que a minha mulher fala e eles não... Tá nem aí. Nem aí. E você vai ver isso com a Evelyn e o Joaquim. Quando a Evelyn precisa de imposição sobre o Joaquim, ela fala assim, vou falar com seu pai. Por quê? Porque ele entende quem você é. E se ele não entender pela leitura quem você é, nem ele, e se você tivesse uma menina, eles não teriam a relação exata sobre o cônjuge. Já rompe lá na frente. Rompe lá na frente. Uau. Então, por exemplo, o Felipe está casando com a Beli. A importância da paternidade. Veja, o Felipe está casando com a Beli. Ele está casando com a Beli. A Beli tem ciência do que um homem precisa, porque ela sabe o que eu preciso. Ela tem ciência do papel do Felipe. O Felipe falou para mim esses dias, pô, mano, a régua é muito alta para ser marido como você é. Eu falei, é o que a Bela espera. Você vai ter que trabalhar pra caramba. Mas eu não sou uma ameaça para você, eu sou seu parceiro. O Felipe não me chama de sogro, me chama de pai. Por que ele me chama de pai se ele tem pai? E o pai dele é um super pai na vida dele. É porque ele achou um cara como o pai dele, que não é o pai dele, que dá para ele uma paternidade
diferenciada, de alinhamento. Tá. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é literalmente por luz. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, olha, deixará o homem pai e mãe. Deixar é ruptura. Então, a família do meu pai é meu pai, a minha falecida mãe, Dona Dejanil, Josiede e Alex. Quando eu encontro a Roberta, eu crio com a Roberta um novo núcleo, deixará. Então, eu saio do ambiente da paternidade do meu pai para formar um casal com a minha mulher. Enquanto eu não tenho filhos, nós não somos família, somos um casal. Quando é que a gente se torna família? O dia que tem filhos. Porque aí é a mistura do processo. Então, veja, o que é mais importante para mim? A família do meu pai ou a minha? Hoje é a tua. A minha. O que vai ser mais importante para a Bela e para o João amanhã? A família deles. Então, a Bíblia, ela vai ensinar você as dimensões processuais. Hoje, o meu pai, ele tem uma função na minha vida, paterna, mas ele é meu parente. A coisa mais importante hoje não é o meu pai e agora a dona Vera, que está no lugar da minha mãe, que meu pai casou depois da morte da minha mãe. Deus providenciou uma pessoa para ele. A coisa mais importante é que eu e Roberta, Bela e João. A coisa mais importante amanhã não é Bela e João, é Roberta. Eu fico numa outra função para eles, de auxílio, de cobertura, plataforma, estrutura para apoiar. É que as pessoas vão misturando, achando que tudo é tudo. Então a gente casa, a gente quer trazer o sogro e a sogra para dentro, o pai e a mãe para dentro. Aí as famílias estão muito desgovernadas, porque veja, quando a gente não tem paternidade, a gente não sabe os limites estabelecidos. Por isso as escrituras vão dizer lá, Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Sem paternidade, sem limite estabelecido. Mano, o que é que põe limite no mundo? Governo. Autoridade. O que é que estabelece padrão? Né? Se você remove os marcos antigos da Bíblia, não remova os marcos antigos. Removeu, a casa cai. Se você tirar a rocha onde a casa é construída, qualquer temporal derruba a casa. Se você tirar os pilares, a casa cai. Ok? Se você tirar os amortecedores do carro, o carro não anda. Pode ter roda por direção, pode ter motor. Tem lá as 4 colunas que mantêm o processo equilibrado. Então, existem as colunas que formam essa plataforma de sustentação. Então, quando a gente quer ser aquilo que a gente não deve ser, eu não estou dizendo que você não tenha que ter relacionamento. Tá, eu tenho. Na verdade, você está dizendo para ter relacionamento. Ter relacionamento. Mas de pai e filho. Pai e filho. Ele tem. Agora, como é que você cria confiabilidade? A confiabilidade está estabelecida num princípio. Há um princípio. A verdade liberta. Então, eu ensinei a Bela e o João desde pequeno. Sobre a verdade. A verdade. Se você errar, mas tiver verdade, até a consequência pode ser alterada. Então, por exemplo, você não estudou para a prova. Você mentiu, você está na consequência. Você contou a verdade, tem outras atribuições para você disciplinar. Porque a verdade liberta. Meus filhos não têm medo de falar o que erraram ou o que não deu certo. Porque eles sabem que a verdade constrói. Quando você põe luz no processo, você tira a possibilidade das trevas terem vantagem. Agora, se você mentiu, você tirou toda a beleza da disciplina saudável. Por exemplo, você vai ficar sem o celular por enquanto, porque você está fazendo mau uso. É uma disciplina saudável. Agora, disciplina dura, nunca mais você terá isso, porque você não sabe administrar. Compreende a natureza da colocação? Então, quando você tira o pilar, veja, um amigo pode te disciplinar? Não. Mas um amigo afina o outro. Está na Bíblia. Um amigo afina o outro. Como é que um amigo afina o outro? Ele fala a verdade. Amigo verdadeiro não bajula, fala a verdade. Agora, a galera se escuda nessa realidade errada. Eu tiver que falar, eu falo. Não. A Bíblia diz que o que você vai falar tem que ser dito de uma forma coerente e correta.
Porque você produz vida ou produz morte. Então, veja, para eu te falar, veja, olha como o Leandro falou com você. Pô, o que é que você quer da vida? Qual que é o teu propósito de Qual é o vida? teu propósito? Ele não chamou você nem de indecente, nem de bandido, nem de desgraçado, mas Só cabia. falou que eu não tinha vergonha na cara. Acabou? Então, veja, quando alguém, veja, por exemplo, eu ganhei um empresário para Jesus, um cara top. Ele largava a mulher dele na porta da igreja com as 2 filhas. Ele vivia amaziado. Um dia estava tendo uma festa da igreja, as filhas dele cantaram, ele estava do lado de fora, parado com a Mercedes dele. Ele estava com o vidro abaixado, eu passei e ele me cumprimentou. Ele me cumprimentou, foi à porta. Eu falei, cara, eu não entendo você. Ele falou, por quê? Porque, veja, hoje você perdeu a sobremesa da vida só para dizer para sua mulher e para sua filha que você é o machão, o dono de tudo, que você não precisa participar de nada, que você paga a conta. Mas eu chorei de ver tua filha cantar. Você perdeu isso. Você perdeu. Uau. Entrei na padaria, na saída ele estava de pé de fora do carro. Ele falou assim, por que você me está contando isso? Porque para mim você está perdendo a beleza da paternidade. E o que é pior, foi a sua mulher que gerou tudo isso. E você que deveria ser o primeiro a ver, não viu. Ele é pastor hoje. Porque, veja, você pode dizer para o cara que ele é um idiota sem chamá-lo de idiota. Uhum. Né? Você já Com viu verdade. Você Com tá verdade. dizendo com verdade. E você já viu como os caras fazem para, tipo, atacar um deputado, um senador? Vossa Excelência é um criminoso. Vossa Excelência é descarado. O cara põe uma palavra de bajulação e graça e dá uma cacetada. Uhum. Agora, quando você estabelece, por exemplo, quem você é, você não precisa dizer que você é. Eu prefiro que o João conte para minha mulher as demandas que ele tem dúvidas do que conte para mim esse processo. Mas, veja, quando ele não tiver onde segurar, ele não fala com a minha mulher. Ele fala, pai, onde você está? Estou aqui, estou indo aí. Porque ele sabe que tem costa larga para defender e proteger. Ele sabe que se ele cair ou alguém levantar contra ele... Um dia um cara, quando ele tinha uns 2 aninhos de idade, muito brincalhão, na igreja, eu preguei entre os jovens, né? E eu falei assim, uma fala, né? É uma fala que eu tive. Eu falei assim, a galera não conhece a doçura do menino e às vezes vai ver ele correndo aqui na igreja porque ele é criado nesse ambiente. Então esse ambiente para ele não é igreja, é a casa dele. Aí um moleque já mais maduro fez uma brincadeira muito indelicada com ele. E eu era pastor. Aí você sabe, entre a função e a paternidade é uma coisa muito complexa. Gerir quem você é, que é pai, e gerir o que você faz, pastor. O cara, minha ovelha, meu filho. Aí eu parei, ele fez, eu vi, não ouvi, mas discerni, e uma pessoa falou, pô, pastor, ele foi muito mal com o garoto. Tinha 3 para 4 anos. Aí ele passou por mim, eu falei, você é interessante. Né? Eu falei para ele, você aproveita da minha paternidade sobre você pastoral para mexer na preciosidade da minha paternidade com o garoto. Mas vou te avisar, se você tentar tocar nessa realidade, a minha paternidade também pode te destruir. Ele, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não precisei ameaçá-lo, mas precisei posicioná-lo. Por quê? Quando você sabe... Ser pai é isso. Quando você sabe quem você é, isso diferencia todo o processo. Então, veja, minha filha está casando, o sogro da Belle não chamou ela para uma conversa para falar como é que é a expectativa dele em relação ao casamento. Mas eu já chamei o Felipe. Falei, senta aí, deixa eu te explicar o que eu estou te entregando. Vou te explicar quem é ela e o que eu estou te dando. Né? Você não é obrigado a tê-la, mas tendo-a, existe uma coisa aqui que você
é responsável. Então, antes que você diga que Tem uma listinha aqui. antes que você diga que você quer, você precisa entender essa parada. Então, isso gera um respeito. Por exemplo, em qualquer lugar que eu tiver, o Felipe sai de onde ele está e vem me beijar. Por quê? Porque ele sabe a autoridade que eu carrego. E o dia que a família dele teve um BO, eu tive lá para defender a família dele. Isso é paternidade. A garotada da igreja, eu estou vivendo uma fase muito legal do meu ministério e assim, eu tenho reuniões com 800 adolescentes toda sexta-feira. Uau. E tenho reunião com quase 500 jovens todo sábado. A garotada da igreja não me chama de pastor. Alguns porque não tem talvez uma intimidade e por causa de criação me chamam de pastor Jossi. Mas a maioria me chama de pai. Pai. Por quê? Porque eles têm colo. Agora, uma criança, quando tem colo, ela suporta a disciplina. A grande questão da paternidade é que olha o que a Bíblia fala. Vocês têm muitos pastores, poucos pais. Rogai a Deus que vos dê pais. O cara pode ser bom pastor, bom pregador, bom ministro do evangelho, cheio de dom, mas pode não ter a graça da paternidade. Veja, a igreja, a paternidade de Elias para Eliseu foi notória, foi pertinente, e ele tinha um seminário com mais de 50 pastores. Agora, o primeiro culto de jovens da igreja de Eliseu, os jovens morreram, porque brincaram com ele, chamando ele de careca. Está na Bíblia. Tanto que ele termina o ministério dele e ele não tem para quem entregar o que ele recebeu. Então, se a gente não corrigir essa rota... O que o pastor acredita que seja essa ausência que veio de uma geração para outra? Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Olha, é muito louco isso que eu vou falar, mas é sinistro. A galera tem muita informação e é rasa. Isso aqui é uma bênção e uma praga. Isso aqui é uma bênção porque ela informa. Você entra no elevador hoje, tem lá uma informação. Morreu Silvio Luiz, narrador. Morreu Antero Greco, narrador. Você sabe que ele morreu, mas não sabe do quê. Você tem uma informação rasa. Então, o Antero estava lutando com câncer. Um dos repórteres mais proeminentes do esporte. Um escritor feroz. Fantástico. Um dos poucos com caneta na mão que tem tinta para escrever. Com rara profundidade. Um homem da literatura. O cara leu mais de 60 mil livros. Ok? O que a galera lê hoje? Na verdade, nem lê, só vê o vídeo. Ele não Cara, gostou, 2 segundos, joga para cima. Pega seu Instagram, entra no Reels, você vai ver a quantidade de time que as pessoas têm nos vídeos que você posta. Por exemplo, eu postei um vídeo essa semana, deu 200 mil pessoas vendo. Visualizou. Aí você chega lá embaixo, média de assistir 10 segundos. De verdade, cara. Se a pessoa... Vou espiar. Você acha que falta um relacionamento mais profundo mesmo entre... Cara, falta mesa. Isso aqui é mesa, mas falta mesa. Falta mesa e falta profundidade. A galera não lê a palavra, a galera não aprofunda. Como é que a galera casa? Começa a namorar, beija, vai pra cama, aí vai viver junto. Então, não tá permeado de nada. Não tem princípio, não tem propósito. Tem química. A química aguenta quanto tempo? Até a primeira briga. Primeira briga. Então, veja, quando você entende... olha o conselho de Davi para o seu filho Salomão. Ser corajoso e seja homem. Tipo assim, tenha calça. Vele pela sua palavra. Veja, meu pai é cristão. Meu pai é pastor. Meu pai ora 4 horas todo dia. Meu pai tem 86, mas tem lá um bug. Tem lá um detalhe. Ele não consegue ir além daquilo que ele viveu porque ele não recebeu. Quem não recebe não dá. Não dá.
Raramente alguém que não recebeu vai dar. Pedir para o meu pai ser gracioso é como pedir para uma árvore que está curvada à Ficar reta. direita ficar reta. Nunca. Então, assim, minha mulher sofre, meu filho sofre, minha filha sofre, porque ele ora muito, ora pela gente e ele acha que isso é o O mais importante, suficiente. suficiente. Ele não tem presença. Então, o pai da minha mulher, que é o Roberto, ele não ora a mesma quantidade que meu pai. Ele ora, né? Mas ele é mais presente. Ele é gracioso. É igual meu sogro. Meu sogro não Ele é fica uma gracioso. semana sem ver meus filhos. Então, qual a lição para esse processo? A gente identifica as realidades, aceita e depende de uma palavra-chave da Bíblia, graça. Exemplo, hoje, a Evelyn vai para a Conferência das Mulheres. Eu já combinei com ela, já combinei com o Joaquim, porque o Isaac, de 2 anos, ele não entende tanto. Falei, filho, o que nós vamos fazer amanhã? A mamãe vai pra igreja. Aí ele chegou e falou bem assim pra mim, vamos pro shopping. Falou bem baixinho. Falei, partiu, vamos qual shopping? Você escolhe, papai. Daí eu falei, beleza. Falei, amor, eu arrumo os meninos, daí eu vou buscar eles na escola. Da escola, eu falei, vamos pro cinema. Então, eu vou sair, vou pegar eles na escola hoje, vou levar eles pro cinema, vamos assistir um cinema e depois vamos se encontrar em casa. É porque eu vejo me vejo que esse momento é necessário para o futuro dos meus filhos. Eu estar presente, eu viver cada fase, cada momento da vida deles, para que eles também não passem por isso na geração deles. Olha o que eu fazia. Eu pregava muito. Então, eu tinha ausências. Só que o João tinha escola de futebol. O que eu fazia? Eu realocava minhas agendas para pegar voo mais tarde, para na hora do futebol Você tá lá. eu estar lá. Aí, quem ia levar os filhos para jogar bola? Mulherada. Só tinha eu de homem. Os caras Aí a tudo mulherada ausente. estava lá sentada, conversando, vendo no Instagram, e eu ficava na grade, grudado na grade, falando com o João, torcendo, gritando. Aí as mulheres se reuniram para me tirar da grade. Porque os moleques começaram a reclamar que o pai não vinha. Uhum. Aí eu expliquei para elas, eu não estou numa guerra e não vou sair da grade. E vou explicar por quê. Eu trabalho muito, viajo muito, e esse momento é um momento meu de conexão com aquele garoto ali. Ó. Uhum. Uau. Então, ou vocês vão ter que grudar na grade, ou eu vou procurar outra escola, porque eu vou ficar aqui. O que aconteceu? O espaço na grade ficou pequeno. Começou aí os outros pais ou elas Não, a desceram? mulherada. Desceu. Porque, cara, cada um sabe a realidade que Uhum. precisa manifestar. Por exemplo, eu tenho agendas vultuosas. Eu viajo muito, prego muito, tenho muitas responsabilidades. O João está no ministério comigo. Ele trabalha comigo. Outro dia ele veio nervoso lá pelo corredor. Nervoso, pá, pá, falante. Pá, 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 pá. Eu falei assim para ele: opa, um minuto. O irmão nessa postura está esquecendo de um detalhe, que não sou seu pai, Eu sou pastor. sou seu pastor. Então toma cuidado para o irmão não tomar uma bufetada. Chamou de irmã, né? Isso aí. Qual que é a questão estabelecida aqui? Limite. Limite. Ele virou as costas, deu marcha ré. Aí ele tava bicudo, ficou o cara. Pode sair batendo o pé, o problema é Se teu. lasque. Eu não estou preocupado com a sua cara feia. Isso aí. Você é que vai ter que gerenciar essa parada. Eu Daqui a fico pouco, preocupado se eu não pôr limite, né? acabou. Daqui a pouco, o que ocorreu? Tinha jogo do São Paulo no Morumbi, eu tinha uma agenda, deu BO, o cara pediu trocar, morreu um cara da Church. Eu vi que eles não tinham condição de ir para o jogo. Por quê? Ingresso caro, não conseguiram comprar antes, faltava carro, porque o carro dele tinha ido para oficina. Beleza, eu falei, malandro, né, mano? Aproveitou a brecha. Malandro, falei, acho que eu vou pro Morumbi hoje. Pô, mano, os 4 moleques, porque tava ele, tava o Lucas, tava o Felipe. Você vai? Falei, vou com o Wesley. Mas não tem convite. Falei, amado, anda comigo que o passe. É livre. O pai tá on, né, O filho? passe é livre. O pai tá on. Eu liguei para um cara, que é parceiro meu, é o maior administrador de jogadores do Brasil. Ele ligou para o sócio dele ligou para o presidente do São Paulo. Em 15 minutos eu tinha 5 ingressos. Camarotinho. Camarote. Aí eu fui no carro, falei pros irmãos, o pai tá on. Mas tá ele tava bicudo. Agora, ele foi pro jogo, ele foi na frente. Aí eu Camarotinho. falei, ok, o Wesley dirige pra mim. Acho que nem a Coca-Cola Ah pagou. lá. Mas olha que lance louco. O Wesley dirige, eu viajo com o Wesley dirige pra mim. Eu falei pro Wesley, eu vou atrás, você vai do lado e deixa ele dirigir. Ele foi dirigindo. Então, muitos ambientes foram alterados
e o cérebro dele estava bugado. Uhum. Bugadaço. Bugadaço. Por quê? Eu entrei errado na presença do meu pai. Meu pai me pôs a fórceps Uau, no entrei lugar. errado na presença do meu pai. Uau. Ok? O jogo foi bom, São Paulo ganhou. Beleza, quando terminou. Raridade isso, né? Não, Mas raridade ganhou. do caramba. O inimigo tá furioso. Aí vamos lá. Quando terminou, tem uma hamburgueria em São Paulo que chama Zedeli. Pega a senha. Isso é um drive. Esses caras têm uma hamburgueria ninja. Pega o código aí. Falei, galera, hoje o lanche é por minha conta lá na Zedeli. Paf, parou lá. Já, veja, nós saímos do jogo 11 da noite. Uhum. Esse lanche lá dá pelo menos 1 hora. Frouxo. Ia chegar em casa 2 da manhã, 2h30. E eu 4 da tenho, manhã você já acorda pra eu orar. tô na oração, tô num propósito. Mas aqui, ó, ele tá vendo o sacrifício. Ele tá vendo. Aí eu sentou, comeu, tudo brincou, e todo mundo me chama de pai. Em dado momento, eu tô aqui, eu olhei, o cara tava segurando meu braço. Ele. O que ele tá falando? Pai, perdoa. Uhum. Então, não toquei no assunto. Então, você é gestor Você processual. administrou todo o Não. tempo. Quando Elias foi tirado de Eliseu, qual foi a palavra que saiu da boca de Eliseu? Meu pai, meu pai. Por quê? Porque quando Elias quis dar algo para Eliseu, Eliseu disse assim, pai, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, eu podia ter aquilo, eu quero que você carrega. Uau. Então, eu disse para o João, quando ele disse assim, eu nunca disse para ele, você vai ser pastor. Eu empurrei ele para fora. Ele queria entrar, eu empurrava. Então, eu venho, como um jogador de xadrez, eu venho pondo as peças, eu chamei ele, e conversas francas, filho, eu tô te dando, eu tô te dando algo, ok? Para você vai ser mais difícil do que para os outros. Porque você vai dormir com a sombra de ser filho do José, ser sobrinho do Edi do Alex, ser neto do Fonseca, ser amigo do Malafaia, ser amigo do Jarmuti. A galera não vai te olhar com bons olhos. Vai falar, pô, moleque folgado. Chegou aqui com facilidade. Nasceu no bercinho. Só que ninguém vai entender que ele foi o 4º melhor aluno de administração na faculdade Mackenzie. Alô. Ninguém vai entender que ele é um autodidata. Eu preciso cavar para chegar lá. Ele não. Ele olha, ele começa a pensar, ele entra nos livros, de repente ele domina um assunto. Então o que para mim foi muito difícil, para ele é muito fácil. Então ele sabe cada degrau que ele subiu. Então quando ele começou a trabalhar comigo, ele começou a trabalhar comigo com uma proposta de 8 mil para trabalhar como trainee. Eu ofereci milão. Falei, quer milão? Madeira. Uma ajudinha de custo, se quiser ainda, né? Milão. Hoje ele tem uma condição? Tem. Ele tem um carro top? Tem. Só que agora em janeiro, em dezembro, a gente está construindo casa, a Beli está casando. Eu chamei ele e a Beli e falei, eu quero os carros de vocês de volta. Tá aqui, pai. Aluguei um carro para ele, aluguei um carro para a Beli. Terminar a casa. Porque estamos construindo uma outra estrutura. Você me enviou. Só que assim, eu já dei para a Beli e para o João 2 terrenos. Eu já vou construir a casa deles. Agora, por que eu vou fazer isso? Porque no dia que eu precisei, eles entregaram. Então, o valor está aquilatado não pela facilidade que eles têm de acessar coisas. É o nível de sacrifício. Isso é paternidade. Então, quando você não tem isso, você não constrói. Você não constrói. As pessoas não apreciam. Então, por exemplo, todo domingo que eu estou em Campinas, e eu estou pelo menos no mês 3. Geralmente, todo domingo eu estou em Campinas, mas de vez em quando, por causa de relacionamentos e conferências, um domingo eu não estou, mas 3 estou. Todos os 3 domingos que eu estou, acaba o culto, eles saem comigo, com a minha mulher, e tem uma mesa com 20, 22, 25 pessoas. Todo domingo. Às vezes de gente mais velha, às vezes de gente mais nova, às vezes de liderança, às vezes de amigos, mas todo domingo tem mesa. Após o culto no restaurante. Todo mundo senta, eu pago. Agora, as pessoas, elas não entendem por que eu pago. Não é porque elas não... Veja, todo mundo que está lá pode pagar, mas eu estou criando uma cultura.
Então o João, quando sai com as pessoas, ele sabe. Eu preciso pagar para isso, para aquele. Por quê? Porque ele tem acesso, ele tem modelo. Você Tem pode, exemplo, né? você pode ter um pai em casa, como o garoto que você citou, que o pai tem uma postura, então ele pode imitar. Só que o dia que ele achar um modelo melhor, ele troca a imitação do pai para outra realidade. Aí você vai achar pessoas casando com mulheres estranhas, com relações conflitantes, por quê? Porque só tinha Repete isso, foi muito bom. Quando você não tem modelo de identificação pleno, você imita. Uhum. E não é porque você fala com uma pessoa que ela aprende. Ela aprende, ela aprende pelo que se fala, pelo que se imita e pelo modelo, que é o Uhum. exemplo. É pelo exemplo. Quando você gera o exemplo, você geralmente a pessoa aprende. Uhum. Agora, quando você não gera o exemplo, isso chama identificação por imitação. Então, um cara pode te imitar até que ele encontre um modelo melhor. Uhum. Que chame mais atenção. Ela rompe. Bom. E veja, paternidade de pai você não escolhe, ela te é dada. Mas a paternidade da sublimação, que a gente chama isso de cobertura espiritual, essa aí você tem o privilégio, ou dado por Deus ou pela escolha. Então, Deus, para alinhar uma coisa que ele sabe que Satanás fere para derrubar, e assim, eu não sei quanto tempo vai, nós já estamos. Aqui o tempo é teu. Então, olha que coisa preciosa, e depois, se você quiser abrir para perguntas, não sei. E se tiver mais coisa para abordar, podemos falar. Mas olha que coisa profunda. Quando uma mulher se converte, até 45% de toda a família dela pode converter. Ok? Uhum. Quando uma mulher converte e ela exerce funções espirituais, ela gera um ambiente na casa dela de busca por Deus de até 70%. A busca. Uhum. Agora, a busca de uma mulher por Deus é maior que a de um homem. Mas a manifestação é menor, 44%, 45%. Quando um homem converte, 98% de toda a família Uhum. converte. Então, é muito necessário... Quando um filho converte, o número vai para 20 e poucos por cento. Então, se você converte, um pai converte, ele vai gerar um destino profético para toda a família. Uhum. Só que homens buscam menos a Deus do que mulheres, porque o homem tem função de provedor. Isso atrapalha e bagunça demais a vida do homem. Só que quando ele Faz total converte... sentido. Eu chamo muitos clientes, empresários, falo, cara, não vai dar tempo, tenho que estar na minha empresa, eu tenho que ir lá, tenho que viajar. Agora, olha como é doido. Quando o homem converte, ele leva a família para Deus. Toda. Mas quem põe combustível na família é a mulher. É a mulher. Então, é muito importante a vocação do casal. Ambos entender o papel. Cada um no seu. Então, a paternidade, ela é uma graça dada por Deus, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 geraram a nação. Então é um legado glorioso. Infelizmente, a paternidade de Davi na casa de Jessé não deu a Davi toda a sustentação necessária. Então, quando Davi, no ápice do seu governo, ele se deixa encantar por Betseba e ele peca, ele pôs a casa dele na rota da luta. Foi a partir dali, né? Porque ele abriu um portal. Ele abriu um caneoduto para Satanás enfiar toda a miséria na casa dele. É por isso que a família de Davi passou a tragédia que passou. Porque ele descobriu o telhado. Quando um pai peca, ele faz seus filhos padecerem. Pecado é geracional. Você sabe que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. A falta de posicionamento já é um pecado, pastor? Não é um pecado, é uma brecha que vai se tornar pecado. Então, a posição da paternidade, ela é muito mais
ela precisa ser muito mais vigiada e cuidada do que se imagina, né? Eu não quero ser na família da fé o pregador que eu sou fora. Porque o pregador que eu sou fora atrai a atenção. Uhum. Mas o pai que eu sou lá na igreja cria ambientes de cura, de Uhum. graça. Isso. E é a unção que você respeita, é a unção que você atrai. Então, é muito importante, nesse processo, a gente discernir, né? E hoje os coaches fazem um trabalho precioso, não é ruim, é muito precioso. Mas eles aproveitam uma lacuna processual da, da geração que a gente está vivendo. Eles entram no ambiente que a gente tinha de ensino dentro de casa. E aí eles trafegam aí. Mas eles trafegam nesse processo não só pela ideia da formação, né? da formação, da maturação, da gestão que transforma. É precificado o processo. Então eles têm a informação, eles vendem essa informação e a gente fica refém. Então, hoje faltam referenciais. Por que as nações estão. Pô, você olha para as nações e você não acha para quem olhar. Uhum. Falta de referencial. Falta Por de quê? referência. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram estruturas e geram Famílias tempos, fortes. famílias fortes e tempos gloriosos. Tempos gloriosos geram homens fracos. Eu vejo até o pastor Silas. O pastor Silas fala até hoje, né? Que o sogro dele. Ele tem como a maior referência da vida dele até hoje. E não tem um culto que ele não cita. Ele tem a referência. E isso faz com que ele seja hoje referência para muitos. Você pega o G20 dele, o aniversário do pastor Silas, quem vive muito o ministério, tem a vida dele como uma maior referência. Tem Ele é referência para mim. o estilo de vida dele, o ministério dele, casamento. Eu vou falar um segredo aqui para ajudar todo o processo. Eu não acredito que haja uma paternidade única espiritual. Ok? Eu acredito que existem pessoas e processos para as jornadas da vida. Hoje, Pastor Silas é uma cobertura da minha vida ministerial e na relação com ele não tem uma paternidade dessa processual de perto, porque não é do temperamento dele. Uhum. Ele é mais uma referência, ele é mais uma cobertura, ele é mais uma proteção, ele é mais uma blindagem. É do temperamento dele, né? Então, Deus providencia para nós também ambientes de paternidades mais graciosas, como eu tenho com a Larry, né? E isso me ajuda muito, porque você de vez em quando precisa ter conselheiro, Uhum. pais conselheiros, né? Vozes proféticas. Foi o que eu te contei o meu testemunho antes aqui. Sim. Então isso é muito Conselho. importante. Então, não existe uma paternidade única, não existe um pai único para a vida toda. Primeiro porque só Deus é pai constante e só o nosso pai original é pai para a vida toda. Perfeito? E a promessa com o mandamento é a promessa da paternidade. Honra pai e mãe, você vai ter longevidade de vida e prosperidade. Então, se isso está lá no início, é porque é algo muito fundamental. Uhum. Então, eu conheço pessoas que, ao alinhar a relação paterna, e alinhar assim, perdoar, Aceitar. aceitar, elas viveram viradas de chave Uhum. gloriosa na vida. Ok? E você vai ter, por exemplo, você vai ter uma coisa que está na Bíblia. Quando Deus chama Gideão, ele faz um altar no lagar, Deus visita ele e aceita a oferta no lagar. Aí Deus diz assim, agora sobe na casa do teu pai, destrói os ídolos da casa do teu pai e oferece um altar para todo mundo me ver. O que Deus está falando? Aquilo que o teu pai não destruiu, você vai ter que destruir. Uau. Então, na sua relação com o Joaquim, é fundamental a espiritualidade. Por quê? Porque Satanás ele vai querer reimprimir o que houve lá com seu pai e com você, na sua relação com Joaquim. Todas as gerações futuras vão ter que reafirmar essa quebra de vínculo, que é uma quebra de maldição hereditária. Toda. Então, meu pai não é meu amigo. Meu pai é meu pai. Homem que ora por mim,
um homem que eu respeito, mas a minha relação de paternidade não é com ele. É com Silas, é com outras pessoas. Isso não torna meu pai menor nem maior. Isso fala da limitação que Isso ele envolve tem. também a tua maturidade, né? Claro. A gente precisa acessar esses níveis de maturidade, para que a gente suba também degraus e níveis, né? E Você sabe vivencie. que a cura de Naamã, ela se deu por causa da possibilidade de ouvir alguém, né? Porque ele ficou revoltado porque ele veio para estar na paternidade de Eliseu, Eliseu nem recebeu Nem ele. recebeu ele. Falou para ele, você só precisa tomar banho. Fala com o meu servo lá. Vai tomar banho. E é 7 vezes ainda. Não é O cara 100 saiu estressado. Aí um cara falou para ele assim, meu pai, olha que coisa. O cara estava acostumado a comandar filhos, mas não estava acostumado a receber ordem. Aí o cara só te pediu para tomar banho. Agora, não foi só tirar a farda, que é a exposição. Não foi só parar a carruagem. Foi a imersão. Ele foi mergulhando e foi se limpando. Na 7ª vez que ele mergulhou, voltou com a pele limpa. Não é que ele voltou a ser criança. A pele era de criança, porque ele estava debaixo agora de uma nova gestão. Aí ele bate na porta de Eliseu, cura, né? Eliseu abre, aí Eliseu fala. Ele falou assim, Agora você está quero curado. trazer uma oferta. Não, não preciso da tua oferta agora. Aí ele fala, como é que eu faço? Posso levar um pouco de terra dessa terra? Pode, para quê? Eu, quando estou na terra do meu rei, o meu rei vai adorar o seu Deus, que não é mais meu Deus, mas ele só faz isso ajoelhado, segurando no meu braço. Fica tranquilo. E quando eu quiser orar, eu vou orar. Vou pôr essa terra lá na minha casa e vou orar na direção da sua paternidade. Acabou. Estava alinhado o processo. Então, de vez em quando, Deus precisa nos levar a um nível de imersão que limpe tudo. Tire toda a lepra. Deixa a gente puro, como criança. Se você falar para o Joaquim, pula, ele pula. Por quê? Confiança. Confiança. Você fala para o Joaquim, você vai apanhar, ele vai correr, porque ele sabe que vai Vai acontecer. apanhar. Você fala, vamos no shopping, vai no shopping. O dia que você não for, ele vai pensar que você falhou. Aí você precisa informar. Eu não consigo agora, vamos ter que negociar esse processo, porque essa função ajuda a conexão não se quebrar. Uhum. O diálogo. Sei. O que eu vejo, pastor, também, exemplo, muitas das pessoas, quando fala de Deus assim, vamos falar de Deus, aí fala assim, mas eu tô passando esse processo, eu não sei o porquê disso, eu não sei o porquê disso, eu não sei o porquê, e questiona Deus e murmura, que foi um dos 5 pecados lá do povo para acessar Canaã, que foi até a própria murmuração. Aquilo que para nós é um deserto, é um processo, para Deus é uma disciplina, é um processo que você precisa passar para o teu crescimento. E eu vejo que muitas das pessoas deixam de ter um relacionamento com Deus porque não quer ser disciplinado. No meu começo era muito assim, eu passava alguma coisa e eu falava, mas por quê? Por que está acontecendo isso? E lá na frente a gente entende o porquê disso. Que a disciplina, ela te alinha, né? Eu vejo que é um alinhamento de Deus. E porque ele é um Deus Pai. E a sua graça, a sua bondade é infinita para sempre, para todos nós. Então eu vejo que muitas pessoas ainda, que quando falam comigo, e vejo muito do dia a dia, é essa questão de não entender que a disciplina ela é necessária. Sim. O que o pastor, por experiência dentro da igreja, vê muito relacionado a isso? Primeiro, só disciplina quem ama. Está na Bíblia. Quando você não é corrigido por Deus, você não é filho de Deus. Porque o Pai corrige quem ama. Está na Bíblia. Ponto. Segundo, existem leituras para o processo do deserto, né? Deus, quando chamou Israel do Egito, não chamou Israel para ir para a praia. Ele chamou Israel para o deserto, para adorar no deserto. Deus estava dizendo, Deus já tinha uma informação. Uhum. A vida é um deserto, mas você vai adorar no deserto. O que é adorar no deserto? É não ser consumido pela fala errada. Murmuração é uma fala errada. Uhum. A murmuração é uma fala que descredencia Deus, sua paternidade e seu cuidado. Então, quando você tem um BO com um processo, tudo relacionado àquele processo, você vai ter dificuldade.
Então, Satanás sabe que se ele ofende a família, ele quebra os vínculos familiares e o coração dos pais não se converte aos filhos e dos filhos aos pais, ele sabe que isso afeta a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, e nós não entendemos o sentido do Abba. Então, a maior manifestação do eterno para nós é Abba, Pai amoroso. Pai amoroso. Então, quando você não conhece esse Deus Abba, você começa a... Questioná-lo até, né? Você questiona a vida. Porque você não entende que a vida é um deserto. Agora, a vida não é um deserto porque Deus fez a vida um deserto. A vida é um deserto porque o homem abdicou da paternidade divina. Lá no Jardim do Éden, o homem disse, eu não preciso de Deus, eu tenho condição de tocar. Né? O coração do homem é enganoso. Então, assim, existe em nós um desejo louco de não depender de ninguém. A interdependência, ela é quase rompida, porque depender parece que você não tem autossuficiência. Agora, depender de Deus é ter plena suficiência. É o inverso. É o inverso. Né? No reino, o que parece ser não é. Por exemplo, aqui no mundo, quanto mais alto você está, mais poderoso você é. Em Deus é o contrário. Quanto mais baixo, quanto mais você desce. Quanto mais você desce, mais alto você fica. É isso aí. Então, o assunto é profundo, o assunto é de vasta manifestação, né? Mas quando Jesus vai batizar, o Pai se faz presente, dizendo, esse é meu filho. Uau. Então, quando Deus nos vê, Deus nos vê pela ótica da filiação, adoção, né? O termo usado por Paulo, o termo teológico da adoção é em Cristo, por causa de Cristo, na pessoa do Filho, você é inserido na família do Pai. E isso não vem de nós, vem do Pai. Pai amoroso, como filho pródigo. O cara pega a grana, sai para gastar, ele quer voltar desfiliado. Eu vou ser jornaleiro. Só que o pai já estava esperando. Põe anel no dedo, põe sandália nos pés, põe capa, banho, tem festa, porque o pai celebra a vida do filho. Então, o pecado desfilia. O pecado gera em nós uma inimizade contra o pai. Para resolver isso, Deus vem e pega o próprio filho, oferece como uma oferta que quita a dívida. É o pai que quita a dívida. Ao quitar a dívida, paga a conta, põe o filho na mesa. Isso chama graça. Favor imerecido. Agora, resolver isso na cabeça da gente é difícil, porque a gente pensa assim, o que eu tenho que pagar pelo que eu fiz? Aí vem Deus e fala assim, filho, já paguei a conta. Aí o que é graça? A favor que a gente não merece. Então eu falo para o João, que está lá em casa, e para a Beli, vocês merecem alguma coisa aqui em casa? Não. Mas merecem tudo. Por quê? Por graça. Tudo é de vocês. Nada sendo. Nada sendo. Já entenda isso. Gente, obrigado por essa oportunidade. Acho que é o podcast que eu menos falei, né, Lucas? Caraca, mas é um assunto importante para mim e para muitos, né, pastor? Esse assunto, a paternidade, ele é um assunto importante para todos. E quando a gente tem em mesa aí, quem tem a profundidade do tema, né? Isso se torna, pelo menos para mim, eu falo que cada podcast que eu gravo é para impactar pessoas, mas eu que saio também transformado, todos. A gente aprende. E termino falando assim, como é que começa a oração sacerdotal que Jesus Filho ensinou? Pai nosso. Pai, meu Pai, nosso Pai, nosso Abba. Tipo assim, entra para casa, vem pro colo do Pai, aceita o que o Pai tem, a vontade dele, como é feita nos céus, vai ser feita na terra. E se você entende isso, cara, ressignifica toda a sua trajetória, em todo sentido. Identidade. Todo. Isso para o homem é fundamental, para a mulher é fundamental, quando nós entendemos nossa posição no Pai. Porque você vai se mover como marido de uma outra forma. Você vai se mover como pai para os seus filhos de outra forma. Você vai se mover como empresário de uma outra forma. Você vai se mover ministerialmente de outra forma, na sociedade. Então, o mundo está precisando, não é de mais escola, mais dinheiro, mais imersões. O mundo está precisando voltar para o colo do Pai. E nós temos um Pai amoroso. Gente, valeu. Mais uma vez, não esqueça de curtir, enviar para uma pessoa e seguir a nossa página.
Instagram do Josi. Obrigado. Pastorzão. @Josimar Fonseca. Todo dia Conecta lá. todo dia tem mensagem, não é? De 1 minuto. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia tem mensagem lá. Pastorzão, muito obrigado. Obrigado, cara. Desculpa Obrigado falar muito. Nossa, por mim eu ficava às 3 horas aqui. Mas nosso tempo é Isso precioso. não isenta você de pagar um almoço pro pai. Com certeza. Gente, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau.